A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Domingo daremos continuidade ao livro do profeta Samuel com a lição 6, a rebeldia de Saul e a rejeição de Deus. E o tema tratado hoje da nossa devocional será: é sempre perigoso trilhar o caminho da rebeldia. Texto base encontra-se no livro de Romanos, capítulo 10, verso 21, que diz: quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Amados irmãos, a prepotência e orgulho de Israel fez com que Deus os removesse de uma posição privilegiada. As inúmeras vezes que Deus estendeu suas mãos para aquele povo, socorrendo e livrando dos inimigos e perigos, induziu a comportar-se arrogantemente, julgando que, independente do seu comportamento, Deus jamais o abandonaria. Contudo, antes de arrancar Israel do tronco da oliveira, Deus acendeu todas as luzes, alertando do que estava para acontecer. Todos os profetas do passado vaticinaram a mesma coisa, embora não linguajar diferente, mas em todas as profecias tinham a só mensagem. A paciência de Deus estava ultrapassando os limites. Em Romanos 10, nós vemos que o apóstolo Paulo fala mais uma vez sobre o seu amor pelos israelitas e como ele desejava que Deus os salve. Ele destaca que o zelo e a prática da justiça deles não provém do conhecimento. Em seguida, ele revela que todo aquele que confessar com sua boca que o Senhor Jesus Cristo e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos será salvo. O caminho para a salvação passa obrigatoriamente pela pessoa de Jesus. Não existe outros, amados. Então, assim como Israel, que rotineiramente opunha-se e voluntariamente contra o querer de Deus, muitos crentes nos dias de hoje têm o mesmo comportamento. A grande maioria das mensagens que se ouve atualmente é que Deus está lutando para levar as pessoas para o céu, sem que elas mesmas tenham em si esse desejo. Nessas mensagens nós temos a nítida impressão de que Deus mudou de estratégia para povoar o céu. Sim, pois nos dá a entender que se Deus continuasse com seu radicalismo espiritual, não haveria ninguém para morar no céu. As próprias mensagens, amados, estão induzindo os crentes a se rebelarem. Seria uma atitude mais ou menos assim: se o Senhor quiser, assim amém, caso contrário vou morar em outro lugar. Hoje em dia o homem está ameaçando a Deus e de deixá-lo sozinho no céu. Chega a ser engraçado, se não fosse até trágico, né? Como nós vemos. Mas como essa fé é gerada nas pessoas? Fica essa pergunta. Essa fé é gerada, amados, através do ouvir a verdade que está na Bíblia, a verdade sagrada. Obviamente que em nossos dias as formas de comunicação são as mais diversas que nos dias de Paulo, em que a principal forma de comunicar a mensagem era por meio do discurso. Hoje, com a tecnologia e o avanço, ouvir a palavra de Deus pode ser feita de várias maneiras. O importante é que as pessoas recebam a mensagem. E a fé vem por se ouvir esta mensagem. Biologicamente e espiritualmente falando, somos impulsionados a acreditar naquilo que ouvimos. O que ouvimos gera fé em nós e a frequência com que ouvimos fortalecerá essa fé, conforme Romanos 10:17. É sob essa perspectiva que o Espírito Santo fala conosco em Romanos 10:14-17, deixando claro a necessidade de pregarmos os evangelhos a todas as nações. A prioridade da igreja, amados, não é construir um belo templo ou ter melhores instrumentos musicais, o que há de mais moderno em tecnologia de apresentação.
A nossa prioridade como igreja é tornar a mensagem do Evangelho de Jesus conhecida, pois quanto mais ela for, mais fé irá gerar nos corações dos perdidos. Os pés dos que anunciam essa boa notícia são considerados belos, conforme Romanos 10:15, pois se movem em direção ao mais belo dos propósitos. A melhor forma de viver a vontade de Deus e com propósito é fazendo com que suas ações tornem Jesus conhecido. Quanto mais audível ele for em sua vida, mais fé você vai gerar nos corações dos incrédulos. Rebelar-se é opor-se ou resistir à autoridade, neste caso, a autoridade de Deus. A rebeldia é vista por Deus como um pecado horrível e abominável, como o de feitiçaria. A razão pela qual Deus condena todas as práticas de feitiçaria é que elas fazem ferrenha oposição à verdadeira religião. A vida do crente deve estar centrada em uma experiência pessoal com Deus único, verdadeiro e vivo. Qualquer comportamento nosso que se faz, mesmo que superficialmente, a oposição aos padrões bíblicos é rebeldia. A rebeldia é um dos principais sintomas da apostasia. Opor-se ou resistir à autoridade de Deus aponta para um ato deliberado de desobediência. Desobedecer não precisa ser estritamente em todos os sentidos para caracterizar desobediência. Antes, em qualquer coisa que desobedeçamos a Deus, estamos agindo com rebeldia. Rebelar-se é desobedecer tendo pleno conhecimento das regras, saber o que é certo e errado e escolher espontaneamente pelo errado. É um ato de consciência de rebeldia e é por isso que rebeldia é abominável aos olhos de Deus. O fato de sermos conhecedores dos atributos morais do nosso Deus deveria ser o suficiente para nos impedir de que a ação que causasse nele reprovação. Podemos até nos lembrar de todos os seus atributos morais, porém o fato dele ser justo é o suficiente para nos fazer estremecer e nos conscientizar da nossa responsabilidade moral e espiritual diante dele. Amém? Jesus abençoe a todos.